Já no segundo subtópico, ainda do primeiro tópico, nós encontramos o seguinte título: a restauração da instrução doméstica. O sábio Salomão, ele foi um filho dentre os filhos de Davi, um dos que recebeu de Davi instrução. Muitas vezes nós já falamos, e a Bíblia mostra isso, uma certa negligência do rei Davi em relação à instrução aos seus filhos. Porém, Salomão é uma exceção dentre os filhos de Davi em relação a esta instrução. Davi, ele instrui a Salomão em relação tanto à obra como a negligenciar a presença de Deus em sua vida, que Salomão, ele se torna um homem que buscou a Deus, apesar de que no final dos seus dias Salomão deixou com que as mulheres elas desviassem ele do caminho do Senhor. Mas a vida de Salomão foi uma vida de extrema devoção. E Salomão, em um dos seus provérbios, ele escreve em Provérbios, no capítulo de número 4, no versículos do 20 ao 23, Salomão diz assim: desta forma diz o sábio Salomão, versículo 20: Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vidas para os que acham e saúde para o seu corpo. Ele começa dizendo: filho meu. Irmãos, vendo esta expressão do sábio Salomão, nós lembramos daquela passagem qual está escrito no livro de Mateus, quando os discípulos questionaram a Jesus a respeito de como se deveria orar. E Jesus, ao ensinar os seus discípulos a oração modelo, ele disse: quando orardes, orais assim: Pai nosso que estais no céu. No princípio do ensino da oração de Jesus, Jesus manda que nós venhamos tratar Deus como o nosso Pai. E Salomão, neste versículo de número 20, ele diz assim: filho meu, atenta para minhas palavras. Tanto podemos entender como palavras de Salomão, como também como palavra de Deus. Tanto podemos entender como palavra de um pai natural e terreno para o seu filho, como palavra do nosso Pai celestial para nós que somos filhos de Deus pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que entender que se nós temos um Pai como Deus, e que Jesus também ensinando, ele diz: se vós que sois maus, sabe dar boas coisas ao vosso filho, ainda mais o vosso Pai celestial dará boas coisas, ou dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedir. Nós, como pais, ainda que nossos filhos muitas vezes nos tragam algum descontentamento, eu tenho certeza de que nunca, nem você nem eu, quer o mal e o pior para o nosso filho. Nós queremos sempre o bem e o melhor. E o bem e o melhor está inserido neste contexto, o contexto de resgatarmos o culto doméstico para o nosso lar. No afã, muitas vezes, no afã de dar o melhor materialmente para os nossos filhos, a melhor casa, a melhor roupa,
o melhor carro, o melhor brinquedo, o melhor estudo. No afã dessas coisas, muitas vezes nós nos aplicamos ao profissional, a nos melhorar profissionalmente e negligenciamos o culto doméstico. O tempo é sucumbido por todas essas coisas e na hora do culto doméstico alguns usam a desculpa de que não tenho tempo. Se você não tem tempo para fazer o culto doméstico em sua casa, nada daquilo que você venha dar a seu filho, ou nada daquilo que eu venha dar a meus filhos, vai poder substituir a palavra de Deus que nós precisamos dar através do culto doméstico. Mas alguns podem dizer, mas meu filho já ouve a palavra de Deus na igreja. Claro, é evidente, isso eu tenho certeza. Mas nós muitas vezes ouvimos queixa dos pastores que os filhos não atendem, bagunça muito na igreja, mas isso não é nada mais, nada menos do que o retrato daquilo que nós temos passado em casa com nossos próprios filhos. E para reverter essa situação, precisamos retornar ao culto doméstico. Eu já fiz isso, e você? Se não fez, ore a Deus e peça a Ele que lhe dê força para trazer de volta o culto doméstico. Quanto eu, da minha parte, falo como disse o patriarca Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu peço longamente a Deus que continue nos dando força para manter o culto doméstico que nós vemos executando em nosso lar.